Pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática e hoje nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo de fatoração. Então, bora lá para o vídeo? Na aula de hoje, nós vamos estudar a fatoração de polinômios que muitas vezes precisam ser fatorados mais de uma vez e utilizando casos diferentes de fatoração. Então, vamos lá. Eu vou só repetir, tá? Menos 75 fatorando em números primos é o mesmo que 3 vezes 5 vezes 5, certo? Vocês podem fazer essa continha aí numa folha de rascunho, tá bom? Agora, vejam que 3 está em comum. Então, 3 é um fator comum desse polinômio. Então, eu vou colocar o 3 aqui para fora. E lá dentro vai ficar x ao quadrado menos 5 vezes 5, que dá 25. Pronto. Percebam também que x ao quadrado menos 25, isso aqui é uma diferença de 2 quadrados. Ah, mas como é que eu sei que isso é uma diferença de 2 quadrados? Notem que diferença é subtração, então aqui é uma subtração. X ao quadrado e 25 possuem raízes quadradas exatas. Então, no caso, tem como a gente fazer a fatoração utilizando diferença de quadrados. Então, vamos lá. Fatorando isso daqui, a gente vai ter x ao quadrado menos 25, extraindo a raiz de x ao quadrado e a raiz quadrada de 25, nós obtemos x e nós obtemos 5. Então, x ao quadrado menos 25 pode ser escrito como x mais 5 vezes x menos 5. É o terceiro caso de fatoração que nós estudamos. Então, 3x ao quadrado menos 75 pode ser escrito como 3 vezes x ao quadrado menos 25, que por sua vez pode ser escrito como 3 vezes x mais 5 vezes x menos 5. E pronto, a gente fatorou o máximo possível. E para isso foi necessário utilizar o primeiro caso, fator comum em evidência, e o terceiro caso, diferença de 2 quadrados. X está em comum, certo? Nos três termos. Então, vamos lá. 4x ao cubo é o mesmo que 4 vezes x vezes x vezes x. Mais 4x ao quadrado, 4 vezes x vezes x. E x é o mesmo que 1 vezes x. Eu não fatorei o 4 porque eu percebi que não ia ter fator comum relacionado com os coeficientes numéricos, tá? Tendo em vista que aqui é o número 1. Então, por isso que eu não fatorei, mas se vocês quisessem, poderiam ter feito, tá? Então, olha só, x, x e x. Um de cada, tá bom? Então, vamos colocar x aqui para fora. Na parte de dentro vai ficar 4 vezes x, 4x elevado a 2, mais 4x mais 1. Agora, percebam também que tudo que está aqui dentro desses parênteses tem tudo para ser trinômio quadrado perfeito. Tem como a gente tirar a raiz quadrada do primeiro, tem como a gente tirar a raiz quadrada do último. Basta só a gente verificar essa parte aqui do meio, né? Então, vamos fazer isso. Vou colocar aqui de lado 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Extraindo a raiz de 4x ao quadrado, a gente obtém 2x. Extraindo a raiz quadrada de 1, a gente obtém 1. Agora, vamos verificar se 2 vezes esse primeiro aqui, vezes esse segundo, dá esse termo que está centralizado. 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4. Repete o x, 4x. Deu, né? Então, isso significa que realmente é um trinômio quadrado perfeito. E como é que a gente escreve na forma fatorada? 2x, essa operação aqui, mais 1.
Tudo isso ao quadrado. Ou seja, 4x ao quadrado mais 4x mais 1 é o mesmo que 2x mais 1 ao quadrado. Então, a gente fatora mais uma vez. X vezes 2x mais 1 ao quadrado. E nesse caso, nós utilizamos dois tipos de fatoração diferentes. O fator comum em evidência, que foi o primeiro caso que a gente estudou, e o quarto caso de fatoração, que é o caso trinômio quadrado perfeito, tá certo? No nosso terceiro exemplo, percebam que nós temos a diferença de dois quadrados. Por quê? Porque é possível a gente tirar a raiz quadrada desse primeiro e a raiz quadrada desse último. E aqui no meio a gente tem uma subtração. Então, vamos lá. X à quarta, né? A raiz quadrada de x à quarta é x elevado a 2, né? Basta a gente fazer a divisão. 4 dividido por 2, 2. E a raiz quadrada de 81, que é 9. 9 vezes 9, 81. Então, x à quarta menos 81, isso é o mesmo que x ao quadrado mais 9, né? Isso aqui, somando com isso, vezes esses mesmos dois valores aqui, só que agora subtraindo. X ao quadrado menos 9. Porém, percebam que esse aqui, ó, essa diferença aqui, ela novamente é uma diferença de quadrados. Porque dá pra gente extrair a raiz quadrada de x ao quadrado e dá pra gente extrair a raiz quadrada de 9. Então, vamos fazer aqui num cantinho. X ao quadrado menos 9. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 9, 3. Então, x ao quadrado menos 9, isso é a mesma coisa que x mais 3 vezes x menos 3. Então, agora, basta a gente colocar isso aqui que a gente encontrou no lugar desse parêntese. Então, vamos lá. X ao quadrado mais 9 vezes x mais 3 vezes x menos 3. E com isso, nós terminamos a nossa fatoração e nós utilizamos mais uma vez dois casos de fatoração. Na verdade, nós utilizamos o mesmo caso duas vezes, né? Nós utilizamos o terceiro caso, diferença de quadrados, aplicado duas vezes. Primeiramente no x à quarta menos 81, e a gente gerou isso. E depois a gente aplicou diferença de quadrados de novo nesse segundo parêntese e obtivemos isso daqui, certo? Nesse nosso quarto exemplo, nós temos x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado mais 5x mais 5y. Percebam aqui nesses dois últimos que a gente tem o 5 em evidência, né? Já dá para ver bem claramente. E aqui, bom, aqui é um forte candidato a ser trinômio quadrado perfeito. Então, vamos tentar fazer isso? Vamos ver o que dá, né? Olha só. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, como é que a gente pode fatorar? Vamos colocar aqui de lado. Extrai a raiz de x ao quadrado e extrai a raiz de y ao quadrado. Vai dar x e y. Agora vejam bem, 2 vezes x vezes y, isso dá esse termo centralizado aqui? Dá, 2xy. Então, realmente é um trinômio quadrado perfeito. Então, como é que a gente escreve? Abre parêntese, x mais essa operação aqui, y, fecha parêntese, ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado é o mesmo que x mais y elevado a 2. Então, vamos colocar aqui. X mais y elevado a 2. Mas, aqui nós estamos vendo que o 5 está em comum. Então, colocamos o 5 para fora, né, em evidência. E lá dentro vai ficar quem? X mais y. Bom, agora, a gente sabe que x mais y elevado a 2 é o mesmo que x mais y vezes ele mesmo, x mais y. 2 vezes
essa mesma base, né? Mais 5 vezes x mais y. Vou repetir aqui. Agora, vocês podem perceber que x mais y está em comum. Então, a gente coloca para fora, vezes, e lá dentro a gente vai colocar quem sobrou. Quem foi que sobrou? X mais y mais 5. Dentro de um parêntese só, certo? E está fatorado. E nesse caso, a gente utilizou 3 tipos de fatoração. Olha só, trinômio quadrado perfeito, fator comum em evidência e, por último, nós utilizamos aqui uma espécie de fator agrupamento, né? Pode ser visto também como fator comum em evidência, né? Mas olha só, a gente colocou o x mais y aqui para fora, tá certo? Então, foram utilizados 3 tipos de fatoração. E com esse exemplo, pessoal, eu encerro a minha aula. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!